Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Primeiramente, espero que todos vocês estejam com muita saúde, a família de vocês também, desejo que todos estejam muito bem. Bom, eu tô aqui hoje então para dar uma aula para vocês, na verdade eu vou tentar dar duas aulas em uma, tá bom? Então nós vamos ter aqui nossa primeira aula, no dia 23 de maio. O primeiro assunto que nós vamos tratar agora que está no livro didático de vocês já fizeram as atividades ou ainda vão fazer, não sei, fala sobre a questão da divisão dos continentes, tá bom? Então nós temos duas formas para dividir os continentes no mundo. Nós podemos dividir de acordo com o critério geográfico e geológico, que seria um critério que leva em conta as placas tectônicas. Então é possível dividir em 4 continentes. Então nós temos aqui o continente euroasiático africano, que seria um supercontinente, né? Nós teríamos o americano, que é o nosso, o oceânico, né, a Oceania, e o antártico. Bom, então esse critério é um critério diferente. Lembrando que vocês já aprenderam que as terras emersas são essas terras que nós estamos vendo, tá? Porque existem também as terras submersas. E a parte líquida, né, que está aqui em volta dos continentes, corresponde aos oceanos. A outra possibilidade de dividir os continentes é a partir do ponto de vista histórico-cultural. Esse é o mais usado quando a gente estuda, né? Ele leva em conta as características linguísticas, culturais dos povos. Então nós temos assim 6 continentes, né? O americano, o africano, o europeu, o asiático, o oceânico e o antártico. Lembrando que a Antártida, né, é um continente que não é povoado, né? Nós temos lá apenas bases científicas de estudo. Muito bem. Um ponto interessante aqui é a gente notar que se você observar no mapa, a Europa e a Ásia, elas formam um único bloco. Tá? O que divide? Por que a gente estuda separado, então, Europa da Ásia? Devidamente por isso, devido às diferenças linguísticas, culturais desses povos. Tá? Então isso é muito forte, é muito importante, por isso que a gente estuda separadamente. Bom, outro conceito importante é o conceito de istmo. Tá? O que vem a ser um istmo? O istmo nada mais é que uma faixa de terra estreitinha que liga duas faixas de terras maiores. Então, se você observar na América aqui, o que liga a América do Norte à América do Sul é exatamente um istmo, uma faixa estreitinha de terra que está ligando duas maiores, tá bom? E aqui na Ásia, nós temos também um istmo, tá? Muito menor do que esse, mas é um istmo importante, que é o istmo de Suez, tá bom? E o interessante é que aqui foi construído um canal. Tá? Assim como aqui no Panamá também foi construído um canal. Por que eles fazem essas aberturas? Para facilitar a navegação, tá? Então, em vez de dar toda a volta aqui e circundar, você pode cortar caminho. Então, facilita, né, os transportes marítimos. No caso de Suez, o Egito, ele fatura muito dinheiro, né? Ele recebe cerca de 4 bilhões de dólares por ano para que dos pedágios que os navios têm que pagar, né, para poder passar daqui do mar Mediterrâneo para o mar Vermelho. Então é uma fonte de renda muito importante para o Egito, tá bom? Muito bem, visto isto, o livro didático de vocês, ele traz alguns conceitos bem importantes, né? O conceito de Estado, país, nação, território, povo e governo. Então, vamos entender um pouquinho aqui cada um desses conceitos, né? A palavra Estado, ela está escrita com letra maiúscula, tá bom? Por quê? Para diferenciar Estado com letra minúscula, que no caso aqui do Brasil, por exemplo, é dividido em 26 estados. Então, se você escrever com letra minúscula, você vai estar se referindo a esses estados, São Paulo, Rio, Minas, etc. Agora, quando você escreve com letra maiúscula, você está se referindo algo muito maior, muito mais importante, tá? Que seria o conjunto de instituições, né, que regem o país, tanto na parte administrativa, jurídica, tá? Então a sociedade brasileira, ela é regida por uma instituição, ou melhor, um conjunto de instituições que nós chamamos de Estado, bom?
Quando a gente fala em país, muita gente acha que é a mesma coisa, né? O Brasil é um estado? É. O Brasil é um país? Também é. Mas não são sinônimos. Quando a gente usa país, a gente está se referindo mais à base territorial que envolve esse estado, tá bom? O conceito de nação tem a ver com um grupo de pessoas, né, que tem uma identidade própria, uma identidade cultural muito forte, tá bom? No caso do Canadá, por exemplo, ele é um país, ele é um estado, mas ele também é composto de diferentes nações, né? No Canadá você tem desde até nações indígenas, né? Você tem nações ainda que falam francês, no caso de Quebec, e você tem uma nação que fala o inglês. Então, dentro de um só país, você tem diferentes nações ocupando o mesmo espaço. O território é a base física, tá? que é ocupado por um estado ou um país. No caso do Brasil, nós temos o nosso território bem delimitado aqui por fronteiras, tá? Então, até aqui o Brasil pode administrar. Daqui para lá já não, porque são outros países que têm essa jurisdição. Povo seria um grupo de pessoas que tem características comuns de língua, costumes, hábitos, né? E eles se identificam, essas pessoas se identificam por essas características, essas peculiaridades ou esses costumes, hábitos e etc. E por fim, governo. O governo, ele é uma parte do Estado, tá? Ele é a parte justamente que administra o país, ou o Estado, né, no caso. Então, no caso do Brasil, nós temos um presidente, que é o chefe do executivo, né, e ele cumpre essa função aí de governar o país. Então, o governo é uma das instituições que compõem o Estado. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, tá? Mas se não ficou, vai lá no livro, dá uma lida, dá uma estudada, que lá tem mais detalhes, mais exemplos para vocês entenderem bem, tá bom? Ok, agora a segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre os critérios que existem para a divisão do mundo. Então, o mundo ele pode ser dividido de várias maneiras, tá? Regionalizar significa dividir em regiões. Então, a região, o que ela é? Ela é uma parte do todo. Então, você pode dividir aí o mundo de várias formas. Uma delas é levando em conta as características naturais. Então, você pode dividir dependendo do clima, do relevo, da vegetação, né, dos biomas. Então, aí você vai ter os critérios bem definidos. Você também pode dividir o mundo de acordo com critérios econômicos, tá? Então, tem várias formas de você dividir o mundo de acordo com critérios econômicos. Você pode dividir o mundo pelo valor do PIB, que é o Produto Interno Bruto que o país tem, né? E esse PIB também pode ser um PIB per capita, ou seja, quando você pega todo o volume de produção do país e divide pelo número de habitantes. Então, aí você está levando em conta o PIB. Outra forma de você dividir é de acordo com o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que aí já é um indicador mais completo, porque ele leva em conta saúde, educação, renda, bom? Então, essa é uma outra forma também. Uma forma bem importante de divisão mundial, né? Hoje em dia se usa muito, é a divisão norte-sul. Então, como se a gente fizesse uma linha aqui, ó, onde a gente deixasse para o norte os países mais ricos e para o sul os países mais pobres, tá? Então, essa divisão norte-sul, hoje ela é muito empregada. Lembrando que não é o Equador, tá? Não é a linha do Equador que faz essa divisão, não. É uma linha fluida, ela tem que deixar alguns para cima, outros para baixo, dependendo da sua economia. Por exemplo, a Austrália ela está aqui no hemisfério sul, mas na divisão norte-sul ela é deixada para o norte, porque ela é um país de economia mais forte, tá? O México, por exemplo, está aqui em cima, no hemisfério norte, mas nessa divisão ele vai ser deixado para baixo, porque ele não é um país rico, ele tem muitos problemas socioeconômicos, assim como o Brasil. E por fim, o mundo ele foi dividido também de uma maneira ideológica, né? Nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial houve um período conhecido como Guerra Fria, né? Esse período ele vai de 1945 até 1989, então ele é um período bem extenso, tá?
onde o mundo ficou dividido de forma bipolar. Por que bipolar? Porque ficou dividido em dois polos. Nós tínhamos os Estados Unidos, que defendia o sistema econômico capitalista, e a ex-União Soviética, que defendia o sistema socialista. Então, durante muito tempo, o mundo ele era dividido em três mundos. O primeiro, que seriam os países capitalistas ricos, Estados Unidos, Europa Ocidental. O segundo mundo, que era a ex-União Soviética, Europa Oriental, Cuba, China, formava o segundo mundo. E o terceiro, que seriam os países subdesenvolvidos, né? Aqueles países mais pobres, certo? Essa divisão, ela não é mais apropriada hoje, né? Porque a Guerra Fria acabou, então o segundo mundo ele se fragmentou, ele não é mais um mundo tão coeso como era durante a Guerra Fria, certo? Bom, espero que vocês não estejam cansados, né, de tanta informação, mas só para a gente concluir aqui, vamos lembrar um pouquinho as características do capitalismo e do socialismo? Estão lembrados? Capitalismo, suas ideias são baseadas no liberalismo econômico, né, cujo representante, o autor, é o Adam Smith. Do sistema capitalista, a economia ela visa o lucro e a exploração, né, para se obter esse lucro. Então a sociedade ela fica muito estratificada. Nós temos várias classes sociais, onde os menos favorecidos são explorados e quem tem o capital são os exploradores. Então nós temos um sistema muito desigual, muito injusto, e quem comanda a economia nesse sistema é o próprio mercado. Então a própria lei da oferta e da demanda que vai definir preços e tudo mais. O Estado ele não tem um papel tão preponderante no capitalismo. E também nós temos aí liberdade, né? Essa liberdade entre aspas, né? As pessoas podem ter concorrência, elas podem se expressar e elas podem concorrer através das suas empresas que são privadas. Então a empresa, os meios de produção, eles são privados, a maioria deles, né? No caso do socialismo, que foi a proposta colocada em prática pela primeira vez na Rússia em 1917, através de uma revolução, a Revolução Russa bolchevique, foi uma proposta baseada nas ideias de Karl Marx, né, no marxismo, que propõe que haja um controle do Estado, dos meios de produção, para que a sociedade seja menos injusta. Então o socialismo propõe que a economia seja comandada pelo Estado, né, que nós aprendemos hoje, né, o significado do Estado. Então todas as propriedades, os meios de produção vão ser controlados pelo Estado. A economia vai ser planificada, ou seja, planejada pelo Estado, que vai comandar tudo, preço, quantidade de produção e tudo mais. E a proposta aqui é que haja menos desigualdade. Então a sociedade não será tão estratificada. Nós vamos ter uma classe, né, apenas, apesar que no caso da experiência russa, né, da União Soviética, nós tínhamos lá uma diferença de classe que seriam os políticos que tinham privilégios, que eram os tecnocratas. Mas eu não vou me aprofundar nisso, é só para vocês terem um panorama desses dois sistemas. E eu encerro aqui com vocês com um convite muito especial, né? Alguns alunos do 8º ano e do 9º tiveram contato comigo e eles deram a ideia de fazermos um encontro para discutir, né, debater ideias referentes a esse tema. Então eu quero convidar todos vocês para na próxima quarta-feira, às 10h30 para os alunos da manhã e às 2 da tarde para os alunos da tarde, para a gente se encontrar e debater um pouquinho como que está sendo, né, viver na sociedade capitalista com a vinda aí da Covid-19. Então eu convido vocês para participar desse debate, enriquecer o debate com as ideias e dúvidas que vocês tenham e nos vemos lá então. Eu vou mandar o link desse encontro para vocês na segunda-feira, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Tchau!